Tiago capítulo 1, versos 13 a 18. Diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus, Pai das luzes, é quem dá força, é quem nos alimenta, quem nos sustenta, quem nos transforma, Deus. O Senhor nos abençoe mais uma vez na meditação da Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Temos ressaltado a importância de estudar esse livro, porque embora seja um livro escrito lá antigamente, né? Tiago escrevendo às 12 tribos que se encontram na dispersão, escreveu uma epístola chamada Epístola Geral, que era endereçada a várias igrejas, mas é uma epístola no seu tema muito atual, muito propícia. Tiago fala a pessoas que estavam sofrendo, quando se fala a pessoas que estão na dispersão, né, que foram dispersos, que foram perseguidos, e palavras de conforto a essas pessoas nós encontramos. Ao mesmo tempo, Tiago fala um povo que, não sei se somente pelo sofrimento, mas pela própria maldade, né, do coração, estava afastando-se do Senhor. E aí então há muitas palavras de correção a este povo. Nós vimos na primeira semana que o sofrimento é algo comum à vida. Era bom, né, Tiago começar a falar com aqueles irmãos, dizendo que não se preocupem, vocês estão passando por uma dificuldade, mas essa dificuldade vai desaparecer, porque crente não sofre. Aqui não, aqui ele diz que o sofrimento não é algo apenas parte da vida do não crente, mas o sofrimento faz parte da vida de todo ser humano. Mas ele diz que esse sofrimento, essas tribulações são passageiras, e elas são para a própria perseverança, o próprio crescimento do cristão. Então nós aprendemos que nós devemos até nos alegrar, tendes por motivo de toda alegria o passar por tribulações, porque nós sabemos que é Deus trabalhando na nossa vida, nos ensinando, nos fortalecendo em tudo. Na segunda mensagem nós falamos a respeito das provações, como lidar com as provações, que é uma sequência, né, do sofrimento. E a resposta é: busque sabedoria, peça sabedoria a Deus, porque na hora da tribulação, do sofrimento, nós, se não tivermos a orientação de Deus, ou nós vamos desistir desta luta, nos afastando do Senhor, seja buscando outras coisas, ou nós vamos assim perecer, né, desanimar. E aqui diz então: peça sabedoria, peça com fé, porque Deus dá a todos liberalmente, ser-lhe-á concedida. É uma promessa que Deus dará sabedoria.
Ou seja, quando nós estamos sendo provados, precisamos de sabedoria para não desperdiçar essas oportunidades de Deus, oportunidades para que nós possamos crescer em maturidade. A sequência que nós vamos estudar hoje, de 13 a 18, fala-se de como se lidar com as tentações. E logo já no início, aqui nós percebemos uma citação dizendo que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então uma afirmação: tentação não vem de Deus, vem do inimigo. Tentações são armadilhas enviadas pelo inimigo. Se nós, quando somos provados, tivermos sabedoria, maturidade, paciência, nós vamos vencer. Se nós, quando somos provados, ou mediante ao sofrimento, se nós formos pessoas imaturas, sem fé, lembra aquele que fica agitado de um lado para o outro, né, como uma onda, o que vai acontecer conosco? Nós podemos transformar essas provações em tentações. Nós vamos assim desviar nos caminhos de Deus. Então, como nós devemos pensar a respeito das tentações? Duas coisas são colocadas aqui nessa separação dos versículos, de 14 e 15 uma parte e de 16 a 18 a outra parte. A primeira parte diz a respeito de olhar para frente, ou seja, olhar para o perigo que é deixar-se levar pelas tentações. Ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, e aqui ele começa como se colocando uma escala, né, descendente aqui, que essa cobiça, ela o atrai, o seduz. A cobiça vai dar e vai conceber o quê? O pecado, e o pecado, uma vez consumado, leva à morte. Então é um caminho do juízo. Entregar-se à tentação é estar a caminho da morte. E olha essa ordem. O que vem primeiro? O desejo. E aqui é bem explicado, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, por aquilo que o atrai. É interessante que o desejo em si não é mal. O que é mal é a forma que nós utilizamos para satisfazer esse desejo. A cobiça é uma tentativa de satisfazer o desejo fora da vontade de Deus. Cada um é tentado de alguma forma diferente. Nós passamos por várias provas, por vários tipos de tentação. Exemplos: comer é normal, glutonaria é pecado. Se mexe com um desejo tão natural, né, tão bom. Prazer não é pecado, mas você potencializar esse prazer se torna pecado. Falando só da indústria da comida, né, basta você ver quantas vezes você sai, cada vez mais aumenta-se o tamanho dos alimentos, né? Um dia eu passando por um lugar, vendia sorvetes, um pote desse tamanho, parece que tem meio quilo de sorvete. Eu falei, gente, como que as coisas vão crescendo, né? Um refrigerante que era desse tamanhozinho agora é livre, né? Você vai, compra, e você é obrigado a comprar, porque não tem o outro. Você compra e toma quantas vezes quiser. Qual que é a ideia? É de potencializar um prazer. Prazer é pecado? Não. Tomar um refrigerante, comer um lanchinho? Não. Mas aí o homem vai simplesmente adoçando mais as coisas, aumentando o tamanho dos lanches, e assim comer que é natural vira-se glutonaria. Dormir é normal, mas preguiça é pecado. Viu, gente? Preguiça é pecado. Quando a gente se deixa levar, né, faz uma sonoterapia. Sexo no casamento é normal? Sexo fora do casamento, pornografia e tudo mais, tudo que se refere a essa indústria, né, ou a esse prazer fora do casamento, é pecado. Ou seja,
transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A cobiça aqui é o engano. Na verdade, você pensa e você é condicionado a pensar que está tudo certo, tudo normal. Mas na verdade você está deixando-se levar pelo pecado. A tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa da maneira errada. Olha que definição. Uma coisa boa, só que você fazendo da maneira errada, entregando-se aos desejos, você transforma um desejo legítimo em pecado. A gente poderia dar vários exemplos, né? Passar na prova é algo tão honesto, mas colar na prova não. Ganhar dinheiro, uma boa coisa, trabalho, investir, arrumar formas de ganhar dinheiro, não é pecado. Não é pecado ganhar dinheiro, pouco dinheiro, muito dinheiro, não, mas trapacear, roubar. E são todas tentações que estão no meio, né? Você começa ali ganhando dinheiro e você cai ou é tentado a roubar dinheiro. E cada uma dessas áreas, quando nós estamos vivendo nessas áreas, diariamente, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Então nós percebemos aqui, essa palavra atrai e seduz está relacionada exatamente a uma armadilha, uma figura. Você pode pensar em armadilha como uma armadilha feita para pegar um animal, né? Coloca lá uma comidinha lá, uma gaiolinha aberta assim, e a hora que o animal entra para comer, você puxa a cordinha e cai e pega o animal, ou um anzol que vai pescar um peixe. Fato é que nós somos convencidos por quem? Deus não tenta ninguém. Somos convencidos pelo inimigo que não vai acontecer nada, não faz mal, desde de Adão e Eva, né? Somos convencidos. E aí, se a gente olhar para a história, por exemplo, se Ló pudesse saber a ruína que estava por detrás de Sodoma, será que ele ia escolher ir para lá? Se Davi pudesse ver a tragédia que está sobre ele deitar-se com Batseba, será que ele cairia nesta? E eu lendo um livro, um escritor chama Mark Manson, ele fala sobre prazer. Eu achei interessante que é bem comparado isso que eu acabei de dizer, desses exemplos bíblicos. Ele diz o seguinte: prazer é ótimo, mas é também um péssimo valor no qual basear a vida. Esse que é o problema que a gente está enfrentando hoje, meus. Prazer virou uma necessidade. A vida da pessoa está baseada na quantidade de prazer que ela tem, que ela vive. Basta você olhar um pouquinho para a rede social, o que as pessoas estão postando, né? É potencializar as alegrias da vida. Não quero que ninguém seja triste não, viu? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Aí ele diz: pergunte a qualquer viciado em drogas aonde sua busca por prazer o levou. Pergunte ao adúltero que viu sua família se desintegrar e que afastou os filhos, se o prazer o deixou feliz. Pergunte a alguém que ficou à beira da morte por causa da gula excessiva, se o prazer ajudou a resolver seus problemas. E ele diz: o prazer é um falso Deus. Pesquisas mostram que concentrar energia em prazeres superficiais leva a ansiedade, instabilidade emocional e tristeza extrema. A gente tem falado, né? A maior forma de você não ter alegria e prazer é viver em busca dele. Prazer e alegria é aquilo que vem naturalmente. Você serve a Deus, você tem prazer, você tem alegria. Você trabalha, você tem prazer, você tem alegria. Você não está buscando a alegria e o prazer, você está buscando cumprir o seu dever. Alegria vem junto. Trabalhe, seja honesto, estude a Bíblia, participe da igreja. Prazer vem automaticamente. Agora aquele que aparentemente deixa a família,
deixa a igreja, deixa o seu trabalho, vai deixando tudo para ter prazer. Ele para onde? Lá na sarjeta, debaixo da ponte, né? Usando drogas. Que eu creio que é uma pessoa que buscou tanto prazer e acabou sem nada. Prazer, então, é um meio de satisfação superficial de se obter satisfação. Consequência, essa satisfação é mais fácil de obter, mas também mais fácil de perder. É rapidão, né? Você consegue rapidamente prazer. A sequência aqui então diz: cada um é tentado. A tentação não é nada bom, é do inimigo. Ela vem em forma de sedução, ou seja, de uma mentira, algo que vem para enganar. Sedução, e seduzir é um engano. E essa cobiça, depois de haver concebido, ela engravidou, gerou o quê? O pecado. Quem alimenta a cobiça caminha para o pecado. E a consequência, uma vez consumado, gera a morte. Então nós vemos aqui como se fosse uma escada descendente: desejo, engano, pecado e morte. Toda a ação ela começa com um pensamento, né? E esse pensamento ele é alimentado ou pela verdade ou pelo engano. Um pensamento bom é alimentado pela verdade, e eu vou a partir daí fazer coisas boas. Mas quando esse pensamento vem pelo engano, eu vou pecar, e o pecado gera a morte. Devemos então, irmãos, vigiar constantemente. Mateus 26:41 diz que a carne é fraca. Devemos vigiar constantemente. Versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos. Então aqui é uma quase que uma frase para mudar de assunto, e o assunto oposto. Ou você vai nessa onda de cobiça, de pecado, ou você vai em busca de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então ou você se deixa levar pelo pecado, ou você se satisfaz em Deus. Então nós devemos olhar para onde que esse pecado nos leva, e assim nos afastarmos do pecado, da tentação. Para onde que o pecado nos leva? Para a morte. Então não vamos para o pecado, vamos para Deus. Toda dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Para onde que Deus nos leva? E aqui ele diz, no finalzinho do versículo 18: primícias das suas criaturas, para que fôssemos primícias como primícias das suas criaturas. Então o que Tiago faz aqui? Depois de dizer que o pecado e a tentação nos levam à morte, ele vai mostrar quanto Deus é bom. Quando nós experimentamos dessa boa dádiva, deste dom perfeito, nós estamos satisfeitos. Ninguém precisa de pecado quando se satisfaz em Deus. O Salmo 34:8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Quando nós sabemos que os caminhos de Deus, mesmo muitas vezes mais escassos, mais difíceis, são os caminhos que nos conduzem à salvação, à vida eterna, ao que é bom, nós nos satisfazemos neles. É melhor passar alguma necessidade ou estar faminto na vontade de Deus do que farto fora da vontade de Deus. Quando Jesus estava jejuando, Satanás veio oferecer pão. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem.
não só de satisfação, não só de ampliação do prazer, viverá o homem. Versículo 17: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então o que ele está dizendo? Boas dádivas, os bons presentes, as boas coisas vêm de onde? Vêm de Deus. Quando ele diz aqui descendo do Pai das luzes, é uma palavra que significa que continua, descendo, está descendo, é constante, continua descendo. Deus nos dá constantemente coisas boas, não é só de vez em quando, sempre. Mesmo nas dificuldades nós estamos felizes. Ao contrário do mundo, o mundo nos prazeres, até nos momentos de prazeres, estão infelizes. Aqui diz que Deus não muda, Deus, aquele que não há variação ou sombra de mudança. Deus muda para pior? Não. Para melhor? Não. Deus precisa mudar para melhor, mas não há como melhorar. Ele é perfeito. Isso aqui é um escudo, então, contra a tentação. Quando nós, no lugar de cair nessa armadilha, desejo, engano, pecado e morte, nós olhamos para Deus, para a bondade de Deus, para aquele que nos dá todas as coisas. E a comparação ela sempre tem que ser feita aqui, Quem se deixa levar pelo pecado, pelo engano, ele está indo em caminho das trevas. Mas aqui diz que nós adoramos não as trevas e nem as luzes, mas o Pai das luzes, as luzes desse mundo. Adoramos o Pai das luzes. Essa bondade de Deus é expressa no versículo 18: segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. O nascimento do pecado apareceu nos versículos anteriores, A cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E agora nós estamos falando que Deus dá luz ao quê? A vida, a nova vida. Por isso que Deus deixa bem claro, Tiago deixa bem claro que Deus não tenta ninguém. Enquanto o diabo tenta, e tenta para quê? Para a morte, para destruir. Deus gera nova vida. Deus quer o nosso bem. O novo nascimento é instalado aqui. Esse novo nascimento, ele não depende da nossa vontade. Depende do quê? Da vontade de Deus, segundo o seu querer. E ele acontece pela palavra da verdade. É operado através da palavra. Os nossos pensamentos precisam estar alimentados pela palavra, porque se não está alimentado pela palavra, facilmente esses pensamentos vão ser enganados, seduzidos pelas coisas que estão sendo oferecidas, constantemente oferecidas, incessantemente oferecidas. Para a gente concluir, eu quero contar uma ilustração. Não lembro se eu contei numa reunião de oração, mas eu achei muito oportuna, que se encaixa aqui com o nosso tema de hoje. Ela disse que um homem vivia no topo da montanha e precisava contratar alguém para levar sua filha na escola. Eram estradas muito estreitas, com curvas, e ele fez então como se fosse uma entrevista com os candidatos lá, a motorista da filha. A pergunta era simples: qual perto você consegue chegar da beirada sem cair no precipício? O motorista, o primeiro disse: eu posso chegar a uns 10 centímetros, não acontece nada comigo. O outro acho que falou: eu chego a 5 centímetros. Um terceiro disse: não, olha, eu consigo ficar a 1 centímetro sem cair.
Mas tinha um último. Esse último disse: olha, se eu tiver que passar perto da beirada, eu vou passar, mas o mais longe que eu conseguir. Eu escolho me manter mais longe possível da beirada. Aí a pergunta final é: qual dos 4 motoristas esse pai escolheu para levar sua filha? O mais longe, né? Você quer arriscar? Eu consigo passar 10 centímetros? Prefiro que passe 10 metros. E eu achei essa ilustração muito oportuna em relação à nossa vida. Diariamente a gente fica tentando perguntar qual é o limite do certo ou errado, porque eu quero chegar o mais perto possível desse limite, né? Sem pecar, claro, eu sou santo, sou crente. Então qual é o limite? Aí vem aquelas perguntas, né? Eu posso ir no baile, eu posso beber, eu posso não sei o quê, porque eu quero saber o limite. A resposta melhor é: o limite é o quanto mais longe você puder ficar dessas coisas, porque o quanto mais na beirada você estiver, mais fácil é um dia você cair. Quanto mais perto da linha você estiver, mais fácil é você passar para o outro lado. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Quanto mais longe dela você ficar, mais perto de Deus você está. Então eu acredito que nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender que Deus não tenta ninguém, mas o inimigo não cessa de tentar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé. 1 Pedro 5. Que Deus nos abençoe. Nós possamos pensar, né, na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra, Deus. Teu servo Tiago, falando daquelas igrejas, chamou a atenção daqueles irmãos, Deus, e os ensinou, Pai, que possamos estar nessas semanas aprendendo também com este servo do Senhor, com a Tua palavra, Deus. O Senhor fale aos nossos corações, Deus, nos ajude as tribulações que enfrentamos, ó Deus, que possamos ter paciência nas tribulações, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender que as dificuldades são vindas muitas vezes para nos ensinar, provações que nos conduzem à perseverança, Senhor Deus. E que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que nós sejamos firmes diante das tentações, diante dos desejos, diante de tantas coisas que estão diante de nós, ó Pai, para que nós possamos firmes estar com o Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra mais uma vez, de ouvirmos os Teus ensinos, Deus. Que o Senhor nos ajude e fortaleça. Oramos em nome de Jesus. Amém.